Boa noite, queridos alunos. A nossa temática hoje do vídeo, desse resumo da nossa aula, é proposta curricular na educação, da escola na educação básica. E nesse sentido, eu vou fazer uma ponte com vocês, que nós já vimos em algumas aulas anteriores, a questão do que é currículo, do que é avaliação, lembram? E hoje a gente vem ratificar nossa fala no sentido de pensar assim, se eu entender que o currículo são todas as ações que acontecem no âmbito escolar, a partir do momento que o menino adentrou os portões da escola, tudo que acontece dentro da escola, nós chamamos de currículo, tá? E eu preciso olhar para o currículo como ponto central do projeto pedagógico. Eu tenho que entender assim, o que é o ponto central? Nós falamos que a escola só existe só porque existe aluno, né? E para atender esse aluno, eu preciso pensar no projeto pedagógico. E dentro desse projeto pedagógico existe um currículo entendido como todas as disciplinas, metodologias, ações, objetivos, recursos materiais, recursos humanos, ambiente, tudo o que acontece dentro da escola nós chamamos de currículo. Por isso que o currículo é entendido como ponto central do projeto pedagógico. O projeto pedagógico, na verdade, é aquele projeto que tem um viés literalmente pedagógico, com a intenção de ensinar o meu aluno conteúdos necessários para seu desenvolvimento, suas potencialidades. Pois torna viável, na verdade, o processo de ensino e de aprendizagem. Eu preciso entender que o processo de ensino e aprendizagem são processos distintos. Nós temos o processo de ensino e muitas vezes nós não temos o processo de aprendizagem. Eles não ocorrem simultaneamente. Considerando que eu tenho um currículo diverso para atender uma heterogeneidade, não podemos pensar numa classe homogênea, mas nossas classes são heterogêneas, graças a Deus. Porque a escola é diversa, a escola atende alunos de diferentes níveis sociais, de valores sociais diferentes, valores religiosos, crenças, criações diferentes, educações diferentes, âmbito familiar diferente. E eu preciso ter um currículo muito dinâmico, o currículo precisa ser vivo dentro da escola. Não cabe para nós, mais professores, gestores de sala de aula, termos um currículo estático. O currículo é dinâmico e flexível. Então, a proposta curricular nesse contexto é definida como uma projeção do projeto pedagógico. Né? Eu tenho um projeto pedagógico definido com meus pares ao longo no início do ano, e a proposta curricular, na verdade, como é que eu vou desdobrar esse currículo dentro da minha sala de aula, ele advém do projeto pedagógico. No início do ano, quando as equipes gestoras sentam com seus professores, com a sua equipe, e define o plano de gestão, o plano de ensino de cada componente curricular, de cada área de conhecimento, esse plano, literalmente, ele precisa desdobrar, ele precisa chegar até o chão da sala de aula. Não tem lógica pensar num plano muito amplo, um plano de ensino, sendo que ele não se efetive. O plano ele precisa se efetivar lá na ponta com o aluno. Precisa chegar com uma atividade. Eu preciso entender o plano de ensino de uma forma muito geral. Ele se desdobra em plano de aula, que eu desdobro esse plano de aula em atividade de sala de aula. Atividade de leitura, atividade de escrita, atividade de operações matemáticas, de interpretação de gráficos, de infográficos. Isso aí é o currículo em ação, na verdade. Então, dessa maneira que a gente coloca para vocês, a proposta curricular é uma orientação prática da ação conforme um plano mais amplo. Então, eu tenho que pensar que proposta é essa. Eu tenho que pensar assim, que currículo, né? E o currículo tem diferentes sentidos. Se eu entender o currículo como todas as ações, mas, professor, mas tudo que eu faço na escola é currículo, então vamos entender o que é currículo. Nesse material no qual eu estou trabalhando essa semana, vocês têm no portal esse texto, né? Esse aqui é o resumão da aula.
vou ter que pensar assim, o que é currículo? Níveis de currículo. Nós temos alguns autores colocam para nós como níveis de currículo: currículo real, currículo formal e currículo oculto. Os estudos e reflexões sobre o currículo que ocorreram a partir da década de 60, 1960 e 1970, no século passado, eles ressaltam a existência de vários níveis de currículo nas escolas. Real, formal e oculto. Nós temos 50 anos de denominações. Pode ser que nós encontremos em algumas literaturas hoje outros autores que dão outros nomes para esse currículo. Mas a essência do currículo na sala de aula é isso. Eu tenho um currículo real, um currículo formal e um currículo oculto. A diferença entre esses níveis de currículo mostra que os alunos, na verdade, aprendem ou deixam de aprender, dependendo de diversos fatores, que vão além das disciplinas e conteúdos previstos na grade curricular. Por que o aluno aprende mais ou o aluno aprende menos? Precisamos considerar que nossos alunos eles têm ritmos de aprendizagem diferentes, têm valores diferentes, têm tempos diferentes. Não queiramos que nossos alunos aprendam tudo no mesmo tempo, que todos aprendam aquela disciplina, aquele conteúdo que eu dei hoje, né? Porque os alunos transitam pelos níveis de aprendizagem e o currículo precisa atender essa criançada que está aí hoje. Então, quando eu penso em currículo real, nada mais é o que acontece de fato na sala de aula. Decorre de um projeto pedagógico e planos de ensino. Então, lembra que eu falei? Eu tenho um plano de ensino que se desdobra em plano de aula, que se desdobra no roteiro para trabalhar com o meu 6º ano, com o meu 7º ano, com o meu 5º ano. Vamos pensar que eu seja professor que ministro aula do 6º ao 9º ano ensino médio. Aí eu tenho uma atribuição de aula que eu tenho 3 6º anos, um de manhã, um tarde e um noite, tenho 4 7º anos e tenho salas diferentes. Eu tenho um plano de ensino, né, tenho uma proposta curricular em relação ao conteúdo, que nós temos conteúdos específicos para cada ano, para cada série, mas quando ele vai se desdobrar lá na sala de aula, eu preciso considerar cada aluno, cada agrupamento, cada contexto de sala de aula, porque nós temos salas de aulas que avançam mais, salas de aulas que têm mais dificuldades, temos grupos de sala de aula, grupos de alunos dentro da sala de aula tem mais dificuldades ou menos dificuldades, então o currículo precisa ser adaptado a isso. Na verdade, quando eu penso em plano de aula, currículo real, é a efetivação do que foi planejado. Eu planejei tal coisa, então vou efetivar, vou desdobrar essa sala de aula, vou transformar isso em aula. Muitas vezes o professor olha para o currículo, olha para o plano de ensino e fala, como é que eu vou transformar isso em aula? Como é que eu vou dar uma aula sobre isso? Realmente é colocar, atividade 1 eu vou fazer isso, atividade 2 eu vou fazer isso. Eu levanto questões, elaboro o texto, aí na hora eu penso no texto. Não, ainda que nós tenhamos livros didáticos hoje, apostilas, caderno do aluno, caderno do professor, mas eu preciso olhar para essa atividade e pensar, essa atividade, dentro do que está proposto para o meu 1º ano, para o meu 2º ano, para o meu 6º ano, 7º ano, seja a série que for, essa atividade, ela atende às necessidades de aprendizagem do aluno, ou ela está muito além ou está muito aquém? Quando eu olho para isso, eu consigo enxergar o verdadeiro currículo em sala de aula. Pode ser chamado de currículo experienciado. O que é isso? Visto que se compõe principalmente das percepções dos alunos. Então, aquilo que acontece na sala de aula chamamos de currículo real. O currículo formal nada mais é aquele currículo estabelecido pelas instituições educacionais, pelas secretarias, pelo MEC, pelos departamentos, pelas diretorias, pelos cadernos, pelas diretrizes curriculares nacionais, pelos documentos que amparam. Por exemplo, hoje, o nosso currículo é literalmente aportado, referenciado pela BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, né? O que é isso? Nós temos uma base, uma base que ampara o trabalho de todas as redes municipais, estaduais do Brasil inteiro. Então, o menino que estuda aqui em São Paulo, caso ele seja transferido para o Tocantins no mês que vem, a base comum ele tem. Assim como aconteceu com os parâmetros dos anos 90.
foi pensado, a equipe que pensa nesses documentos, ele pensa porque pensamos no Brasil como uma extensão transcontinental. O Brasil, em questão de extensão, é muito grande. Como é que eu vou atender esses alunos que transitam? Essa mobilidade de famílias, de uma hora está no município, hora está no outro município, hora um tempo ele está no estado, um tempo ele está lá em Minas, está lá no Tocantins, está lá no Acre. Essa criança ela precisa de uma escola, porque é um direito dela. E como é que esses currículos se efetivam? Então, foi pensado no currículo formal. No documento ele fala assim, ó, é o currículo estabelecido pelas instituições educacionais ou sistemas de ensino, expressa em diretrizes curriculares, conteúdos e objetivos. É ainda um conjunto de diretrizes normativas institucionais. Ele normatiza, ele regulamenta, por exemplo, as propostas curriculares dos estados e dos municípios e os parâmetros curriculares nacionais e hoje a BNCC, que é a Base Nacional Comum. Então, os estados, os municípios, as escolas, obrigatoriamente nós temos que atender essa base nacional, porque quando eu olho para a base nacional, trabalho do primeiro da educação infantil ao ensino médio. É muito interessante que eu trabalho com grupos de competências hoje. É muito interessante que eu consigo observar onde que está cada habilidade. E essas bases, quando o professor ele estuda, ele olha para a base e começa a enxergar se essa habilidade aqui está dentro desse conteúdo que está dentro do livro didático. Aí eu consigo atender. Essa é a proposta. E nós temos o currículo oculto, que nada mais é que reflete aquelas influências que afetam o trabalho dos professores e o aprendizado dos alunos. Provém de experiências culturais, significados e valores carregados pelas pessoas e seu meio social e vivenciados pela escola, através da prática de sala de aula. O currículo oculto é aquele que não está posto, aquilo que não está planejado, que acontece no meu dia a dia. Lembra que nós comentamos? Por exemplo, eu planejei uma aula para a semana que vem e a aula vai ser sobre determinado assunto. Um exemplo, vou trabalhar sobre compreensão textual, capacidade leitora, ou sinônimos, ou verbos, alguma coisa assim. Para segunda-feira, planejei, imprimi material para a criançada, livro didático, separei. Só que no final de semana chegou um circo na cidade ou no bairro. E a criançada foi para o circo. Na segunda-feira de manhã, o papo da sala de aula, na verdade, é o circo. Aquilo que eu planejei, eu preciso ter um feeling, na verdade, como professor, e perceber, não, aquilo que eu planejei não vai dar certo hoje. A criançada está só falando do circo, falando do palhaço, da bailarina, do malabarista, do leão, do circo como um todo. Então, eu aproveito o mote do circo e trago para a sala de aula. Isso é currículo oculto. Eu aproveito as experiências da criança. A questão cultural, experiências, as falas, acontecimentos. Claro que eu não posso fazer isso, eu não posso tornar isso uma rotina, mas em grande medida eu preciso aproveitar. Porque é muito melhor eu trazer uma fala dessa para a sala de aula, um motivo para dar a ministrar a minha aula, do que pensar num trabalho com verbo no qual a criança só vai reproduzir. Então, o currículo oculto é esse. Então, nós temos o currículo real, o currículo formal e o currículo oculto. E como é que se organiza? E qual é a concepção da organização escolar? Nós temos uma concepção, o currículo tradicional, o currículo tecnicista, a escola novista, construtivista, sociocrítico e integrado. Nada mais é, na verdade, que o currículo tradicional, aquele modelo de currículo no qual o professor tinha o poder. O professor sabia tudo, o aluno não sabia nada. O aluno era passivo nesse currículo, nesse modelo de escola. O professor sabia tudo. Acreditava-se que o aluno chegava com uma folha em branco. Depois nós temos um outro currículo tecnicista, que era literalmente aportado, referenciado em modelo de produção técnico. Isso se tem em sala de aula. Quando a gente assiste a um filme, um vídeo de 7 minutos do Charlie Chaplin, do modelo fordista, né, do Fordismo 1950, que a pessoa não pensa, ela só trabalha mecanicamente. O currículo era isso. Eu formava alunos naquele momento que o currículo tecnicista era muito forte em nossa educação, para trabalhar na produção, não era para pensar. Nós temos o currículo de escola novista, que é um outro formato já, que é o movimento da escola nova,
que vem com esse novo formato, que o aluno passa a ser o foco da aprendizagem, mas ainda com o modelo tradicional. Mas já estamos avançando nesse modelo, o aluno passa a ser o foco. O currículo construtivista, que nós já falamos sempre, né? O aluno é proativo, o aluno constrói o conhecimento junto com a mediação do professor e da interação com os colegas. Aí eu vou mais além, eu vou lá na fala do Vygotsky, que ele trata que o ser humano, um sujeito aprende na interação com o outro, e isso aí, o movimento construtivista, né, o currículo construtivista, ele está aportado nessa concepção de Piaget e Vygotsky, que fala dos estágios, o Piaget fala dos estágios da desenvolvimento, junto com o Vygotsky que fala da interação. Então o currículo construtivista está amparado nisso, nessa concepção. O currículo sociocrítico é aquele no qual eu desenvolvo o ensino como compreensão da realidade para atuar ativamente transformando. Então eu formo aquele currículo no qual eu formo o meu aluno para ele se posicionar criticamente nessa sociedade do qual ele faz parte, transformando-a. E o currículo integrado, aquele que eu formo o meu aluno na sua integralidade, que são os diálogos entre as disciplinas. Por isso que hoje o nosso currículo ele é amparado em áreas do conhecimento. As áreas conversam, disciplinas dialogam, nós temos conteúdos de matemática em química, conteúdos de química em língua portuguesa, conteúdos de língua portuguesa em história, as habilidades conversam, as competências conversam, fugindo totalmente do modelo tradicional, onde o currículo era, as disciplinas eram apresentadas fragmentadas, cada um trabalhava no seu quadrado. Hoje em dia não cabe mais, as disciplinas dialogam. Então, nosso resumo da aula é esse. Boa noite.